Boa tarde, galerinha do sexto ano. Conforme a nossa última aula, nós enviamos para vocês 3 questões do terceiro capítulo do nosso livro. A primeira, a terceira e a quarta questão. Hoje nós responderemos essas questões e eu peço a vocês que retornem ao livro e façam uma nova leitura do terceiro capítulo, agora de forma mais consciente e crítica. E o que é que diz a primeira questão? Como estudamos, os homens chamados pré-históricos não tinham sistema de escrita, mas desenvolveram suas próprias formas de comunicação. Neste sentido, por que o termo pré-história causa controvérsia entre historiadores? Galerinha, é o seguinte, os historiadores mais tradicionais, eles afirmavam que a história ela vai começar a partir do surgimento da escrita. E eles denominaram os povos que vinham antes do surgimento da escrita como povos da pré-história, ou seja, povos ágrafos, pessoas que não tinham escrita. Só que esta afirmação ela traz um pouco de preconceito. Por quê? Porque os povos pré-históricos eles são um povo rico em história. E se a escrita fosse uma condição para que houvesse história, então esses povos pré-históricos não fariam parte da história. E isso não é verdade. Então esta é a controvérsia da questão. E a segunda questão? O que é que ela vem nos dizer? Segundo os historiadores, a invenção da escrita marca o fim da pré-história e o início da história. Em que momento específico da história da humanidade a escrita foi inventada? E como a escrita auxilia nas pesquisas? A escrita ela foi inventada no período antigo, aproximadamente nos anos de 4000 a.C., na região da Mesopotâmia. É nessa região que vão surgir as primeiras civilizações. E como é que a escrita auxilia aos historiadores nessa questão? Os historiadores eles conseguem recuperar a história através desta escrita, que eles pesquisam os aspectos religiosos, políticos, sociais e econômicos. Então essa escrita ela vem auxiliar a esses historiadores a conseguir captar cada vez mais informações destas civilizações. A outra questão, ela diz o seguinte: qual o papel do exército e da religião nas primeiras sociedades? Na verdade, assim, não mudou muita coisa do papel do exército, das religiões dos dias atuais para a antiguidade. Mas naquele tempo, qual era a função do exército? Primordial. Era manter, de certa forma, a sustentação, a perpetuação desse poder. Por exemplo, um rei se mantinha no poder com a ajuda de seus exércitos. Outro fator muito importante era a religião. E qual era o papel da religião? A religião, ela doutrinava os indivíduos, ela mantinha a população através do medo dos deuses, como a ter uma aceitação maior sobre o poder central, que naquele tempo era o rei, o imperador. Então, galera, vocês retornem ao livro após essas questões e refaçam uma leitura. Isso vai ajudar muito na concepção dessa ideia desse capítulo. Ok? Uma boa tarde para vocês.